Como é que eu vou regularizar o imóvel se eu não tenho nenhuma experiência na área? Como é que eu vou entrar nessa área e ter resultado? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula, uma regularização de imóvel, mesmo sem ter experiência na área. Por quê? Quando a gente forma, daí a gente tem aquela mentalidade assim, eu preciso entrar numa empresa. Aí você fala, como é que eu vou trabalhar numa empresa se eu não tenho experiência? E a empresa pede X anos de experiência. E como é que você vai entrar nessa empresa? Daí a gente fica com isso colado na nossa cabeça e pensa que para toda a área que a gente for atuar vai funcionar da seguinte forma, né? Tipo, tem que realmente ter ali X anos de experiência para conseguir resultado. Quando a gente considera a parte de obras, as obras, querendo ou não, se você vai pegar uma obra hoje, o cliente, ele tem um comparativo de obras. Então, ele tem mais, tipo, eu vi com o João, com a Maria, com o Chico, para fazer essa nossa construção. Ele tem ali pessoas para comparar esse serviço, certo? Quando a gente fala da regularização, é diferente. Por quê? O cliente, ele já tem um problema silencioso. Eu estava até ontem fazendo uma aula para os meus alunos, né, para o regularizador de 3K, e aí uma das coisas que eu falei para eles, gente, o que a gente tem que entender? Se você quer vender regularização de imóveis, se você quer ter clientes, você tem que entender o seguinte, você está vendendo a solução para a vida do cliente. Por quê? O cliente tem algum problema silenciado ali. Eu, por muito tempo, imaginava o seguinte, eu vou vender regularização, mas o cliente nem sabe que ele precisa. Então, eu vou chegar lá, será que eu não estou sendo desonesta em tentar vender essa regularização, já que ele acha que não precisa? Só que aí, se a gente pensar ali pelo conhecimento que a gente tem nessa área, você para e pensa, peraí, vamos entender realmente o motivo pelo qual o cliente precisa regularizar o imóvel. Daí você para e pensa, olha, a pessoa pode perder o imóvel. Então, quando você entende isso, você entende que o cliente precisa de você. Então, se você cobra caro por um serviço de regularização, o cliente está precisando de você, você está tirando ele de um grande problema. Então, é literalmente um grande problema que ele até então não enxerga e você chega justamente com a solução. Então, quando você atua nessa área, tem grandes vantagens, você está literalmente ali tirando o cliente de um buraco, tá? E quando você vai ser ali contratado por esse cliente, como é que você vai fazer se você não tem experiência, né? E o que acontece? Eu vou te dar aqui algumas dicas que vão facilitar o seu atendimento com o cliente e eu vou te dar aqui algumas dicas que vão fazer com que você se sinta mais confiante. De fato, quando você não tem experiência, você se sente seguro. É normal. Se eu chegar aqui e falar assim, tipo, você está escutando regularização pela primeira vez na sua vida. Daí eu chego e falo, olha, queria te contratar para estar fazendo aqui a minha regularização de imóvel. E se você não sabe a fundo o assunto, se você não tem nenhuma experiência, se você nunca fez, às vezes você vai se sentir, às vezes não, quase que 100% das pessoas vão se sentir o quê? Inseguros. Tipo, e se eu errar nessa resposta? E se eu errar com o cliente? Então, isso acontece justamente pela falta de experiência. Então, de fato, isso vai acontecer com você. Mas você precisa passar por isso. Se você não passar, nunca vai mudar nada. Então, você precisa passar pela situação onde você vai se sentir seguro, onde você vai se sentir com medo e você vai dar o pontapé inicial para continuar a sua carreira. E aí, quando você vai fazer esse serviço para o cliente não te pede experiência. E é aqui que está a sacada. Por quê? Porque ele não fala, quantas casas você construiu? Quantos projetos de regularização você já fez? Ele não te pergunta isso. Porque, afinal, você foi a pessoa que chegou para ele e mostrou que ele tem um grande problema. Então, ele não vai preocupar em pensar quantos projetos de regularização essa pessoa já fez. O cliente não te pede isso. E pode ficar sossegado ou sossegada aí, que eu falo isso com absoluta certeza. Hoje, até hoje, não tem nenhum cliente, eu acho que nenhum cliente chegou em mim e perguntou assim, Bruna, quantos projetos de regularização você já fez? Não tem. Então, ele não me pede experiência. Ele só quer que eu resolva o problema dele. Só que aí tem algumas sacadas que vai fazer você se sentir mais seguros para atender esse cliente. Primeira coisa é você entender quais são as legislações da prefeitura, né? Então, quais são as legislações para fazer ali uma regularização, para aprovar um projeto? São 3. Primeira delas, plano diretor. Segunda delas, Código de Obras. Terceira delas, Lei de Zoneamento. Essas 3 leis, elas vão te ajudar e te guiar na hora de fazer um projeto de regularização. Bruna, eu preciso decorar todas essas leis? Nossa, é muito grande, meu Deus, que desespero. Não precisa, tá? Calma no coração de vocês. Não precisa decorar todas essas leis. E eu vou trazer aqui alguns pontos importantes que vai te fazer
passar essa sensação de segurança para o cliente, passar a sensação de realmente essa pessoa sabe do assunto e você, primeiramente, vai se sentir muito mais seguro. Sempre que a gente fala de regularização, tem algo que acontece bastante. Primeira coisa é que o cliente às vezes não respeita o recuo. Então, a maioria, gente, quase que, sei lá, 80% dos imóveis que chega para mim na regularização de imóveis, eles falharam em algum recuo, seja ali o recuo frontal, seja ali o recuo lateral, seja ali o recuo do fundo, eles falharam nisso, falharam. Daí, o que eu tenho que pensar? Se já é um ponto que sempre acontece, ele pode acontecer novamente, por isso que eu estou te trazendo aqui, e eu quero que você anote isso aí para você atender qualquer cliente. Verifica a questão de recuo, tá? Verifica sempre a questão de recuo. Se você chega lá, mesmo sem ter experiência, mostra para o cliente sobre a questão de recuo e tudo mais, ele vai sentir confiança em você. Ele vai sentir confiança em você, tá? E além disso, do recuo, o que pode ter? Área permeável, espaço ali de área verde, área onde desce a água da chuva. Essa é importante que precisa ter sempre, tá? E aí você vai analisar no município e vai chegar no local e vai verificar. Então, ó, recuo, área permeável e uma outra dica que é a taxa de ocupação. Porque tem cliente que é construído no lote inteiro, então é comum de acontecer. Se tiver construído no lote inteiro, você tem que olhar a legislação falando sobre a taxa de ocupação, tá? Ah, ocupou o lote inteiro? Não pode ocupar o lote inteiro. Tem que ocupar, por exemplo, 70%, que quem vai definir isso vai ser a lei de zoneamento, que cada zona vai ter uma porcentagem. Mas vamos supor que só pode ocupar 70% se o cliente ocupou 100%. Então, você já tem que estar com essa segurança de passar essas informações para ele. E ter o passo a passo. O que é que eu tenho que fazer? Então, ter ali anotado, investir tempo ali nos seus estudos, acompanhar todas as nossas aulas aí, que vai te fazer ter muito mais segurança na hora de atender esse cliente. Então, sempre analise esses pontos e a questão de, mas eu não tenho experiência, o cliente não pede isso de você. Na verdade, ele pede alguém que saiba resolver o problema dele. E esse tem sido um grande problema aí na construção civil, esse tem sido um grande problema aí para quase que todas as áreas, né? As pessoas não têm conhecimento do que está fazendo, faz processo errado. Hoje, chega aqui no meu escritório, processo onde o profissional simplesmente abandonou o cliente. Por quê? Porque não sabia o que tinha que ser feito. Não sabia. Então, tinha que fazer ali uma aprovação de projeto, tinha que fazer ali uma regularização de imóvel, não conseguiu fazer. E aí, fez o quê? Deu tchau para o cliente, falou até mais, sumiu do mapa, e aí acabou. Aí ele tem que entrar com outro profissional para poder dar continuidade no processo. Ele paga ali, no caso, 2 processos. Pagou para o primeiro, tem que pagar para o segundo. Entendeu? Então, assim, você precisa saber o que deve ser feito. Ah, Bruno, não tem experiência, não tenho ali um portfólio com vários projetos regularizados. Não precisa. O cliente não pede isso. Não pede. Tá? Ele não vai pedir para você quantos anos você tem de experiência na área.